Olá, seja bem recebido, bem recebida por aqui. Como vocês podem ver, hoje está um dia de frio. Acabei de entrar aqui no estúdio e esse é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. Hoje eu vou entregar uma coisa muito pedida por aqui. Simone, se eu tivesse que fazer uma análise do meu cliente, sabendo se ele é indicado para holding ou não, se tu tivesse que desenvolver um checklist de acordo com a tua experiência, será que ele teria? Será que a gente conseguiria desenvolver uma tabela? Pois então, eu desenvolvi essa tabela e nós vamos fazer um checklist de avaliação de viabilidade para a criação de uma holding. Volta aqui para mim. Antes da gente entrar nesse lugar, eu descobri que eu vesti a Priscila. Você sabe o que é Priscila? É aquele negocinho assim, que tem um microfone, que tem uma coisa assim para não dar no microfone. Pois então, acabaram de me contar esse assunto. Tô aqui vestida de Priscila para vocês. Essa é a minha versão 2, Priscila. Beleza, vamos conversar sobre isso. Deixa eu fazer uma advertência. Esse material, gente, ele não é um material peremptório, ele é um material que vem da prática, então ele é um material experiencial e você vai precisar saber da técnica antes de aplicar isso para o seu cliente. Ai, Simone, mas então por que tu está trabalhando isso numa aula dessa do Domini? Porque muitas pessoas me pediram e porque os meus alunos da especialização já têm isso muito mais detalhado dentro do curso de pós. E aí as pessoas que ainda não tiveram condições de estar junto com a gente na pós, elas podem já ir utilizando esse checklist, pelo menos primário, para conseguir levar adiante essa avaliação, tá bem? Então, não use isso aqui como se isso aqui fosse uma régua de modelo para usar em todos os casos. Use isso aqui com parcimônia e saiba que esses são parâmetros que geralmente nos conduzem para uma finalidade. Bora lá então conversar. Primeira coisa a saber, gente, é a análise patrimonial, beleza? O que é isso? O que é essa análise patrimonial? A gente vai verificar qual é o patrimônio do nosso cliente. A gente vai ver se ele tem mais de 5 imóveis, se ele tem entre 3 e 5 imóveis, se ele tem 2 imóveis ou se ele tem apenas um imóvel. Olha aqui para mim. Simone, tu não falou que a questão da relação e da pessoa vem antes? Falei. O advogado que é especialista na zona cinza, ele vai olhar primeiro para a situação da pessoa, mas o cliente, ele está achando que é sobre patrimônio. Se tu chegar nesse lugar e começar a falar do que é da filha, da mãe dele, da irmã que ele se dá mal, ele levanta e sai correndo. Então, a ideia de começar pelo patrimônio é para que o cliente fique seguro, para que o cliente fique bem. Vocês estão me entendendo? E aí, o que a gente vai marcar? A gente vai fazer um xizinho de acordo com a realidade do cliente. Depois, a gente vai olhar para o valor do patrimônio. A gente vai dar 0 pontos para um patrimônio de menos de R$1 milhão, 1 ponto para o patrimônio entre 1 e 2, e 2 e 5 pontos aqui para o patrimônio entre 2 e 5. 3 pontos para o patrimônio entre 5 e 10 e patrimônio 10 milhões, 4 pontos. Ah, marca um xizinho. Beleza. Aí a gente olha a renda mensal recorrente. Ah, Simone, como assim? Para que eu quero usar isso aí? Porque aluguéis fazem diferença e percepção de dividendos também. Olhem para mim. Mesmo com a reforma tributária, o regime de tributação da pessoa física para a pessoa jurídica continua sendo vantajoso. E mesmo que não tenha sido aprovada a tabela das pessoas físicas, é plano de que ela seja aprovada. Então, embora hoje, nesse exato momento, pareça não ser muito vantajosa, num breve espaço de tempo a gente vai ter modificação. Por que eu estou dizendo para a gente olhar para o regime jurídico dos benefícios recebidos por aluguéis ou alugueres? Vocês sabiam que está correto dizer assim ainda também na língua portuguesa? Então, percepção desses aluguéis e também os dividendos, porque na reforma tributária a gente tem um planejamento para a percepção, para a gente tributar a percepção dos dividendos. Então, isso vai fazer diferença. Você vai precisar colocar nesse lugar essa separação, tá bem? Eu coloquei os dois juntos porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com essa natureza jurídica. Depois, gente, o que eu analiso? Quais são as faixas de análise? 0 pontos se eu tiver só 5 mil, 1 ponto mais de 10 mil, 2 pontos entre 10 e 20 mil mês, 3 pontos entre 20 e 50 e 4 pontos mais de 50 mil.
Aí eu parto para a análise das empresas e dos negócios. 0 pontos para se a pessoa não tem empresa nenhuma, 1 ponto se ela tem uma empresa, 2 pontos se ela tem 2 empresas e 3 pontos mais de 3 empresas, tá bem? Depois disso, o que a gente vai analisar? A análise familiar. Olha aqui para mim. Vocês já sabem que no meu método, primeiro as pessoas, depois as relações e depois o patrimônio. Se eu começo falando da irmã que briga, o homem levanta e vai embora. Eu não posso falar da irmã que briga, ou melhor, eu até posso falar da irmã que briga, mas eu tenho que falar da irmã que briga depois de ter falado daquilo que ele acha que ele quer. Ele acha que ele quer uma holding para poder falar lá no clube que ele também tem uma holding. Mas, na verdade, mal sabe ele que essa irmã que briga é muito pior para ele do que o amigo do clube que não tem nada a ver com o patrimônio dele. Entendeu? Agora a gente olha para a estrutura familiar. E quais foram os elementos que eu coloquei aqui? 0 pontos se eu não tenho filho nenhum, 1 ponto se eu tenho um filho, 2 pontos se eu tenho 2 filhos e 3 pontos se eu tenho mais de 3 filhos. Olha aqui para mim. O que tem a ver o volume de filhos? Quanto mais gente, mais complexo é. Se eu tiver um herdeiro só, eu faço uma carta de adjudicação e acabou. Se eu tiver 5 herdeiros, vocês concordam que 5 cabeças a pensar é muito pior do que uma cabeça? Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para esses 5 herdeiros. Depois disso, eu preciso olhar para os conflitos familiares. Ai, Simone, como que a gente olha para os conflitos familiares? 0 pontos para a família unida sem conflitos, e aqui eu quero deixar bem claro que o cliente vai chegar dizendo isso. Mas se você trouxer a ideia do cunhado, do genro, da nora, ou então do namorado do filho ou da filha que talvez ele não conheça, ele capaz de subir de item. Então, você aqui vai precisar ser hábil na escuta qualificada. 1 ponto se a família tem divergências ocasionais, 2 pontos se ele já prevê futuros conflitos ou se já houve conflitos decorrentes dessa circunstância, conflitos familiares. Depois a gente vai olhar para a idade dos herdeiros. 0 ponto se forem crianças menores de 12 anos. Por quê? Porque se eu tenho pessoas que são menores de idade, eu tenho que ter cláusulas de proteção dentro da holding para essas pessoas vulneráveis. Então, por que o ponto é baixo? Porque baixo é desaconselhar a holding, ou aconselhar a holding com algo mais. Então, muito cuidado aqui. 1 ponto para filhos adolescentes entre 12 e 18, porque a partir dos 12 a criança já pode ser ouvida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e 2 pontos para os filhos adultos. Depois eu olho para o envolvimento nos negócios. Mais de 2 pontos para filhos que trabalham no negócio da família, 1 ponto para filhos que têm interesses no negócio e 0 pontos se os filhos não se interessam. Simone, e se eu tiver um filho que se interessa e o outro que não? Aí eu entro numa terceira estrutura que é 3 pontos. Porque quando eu tenho um filho que se interessa e outro que não se interessa, eu preciso ligar o meu alerta. Porque aquele que está dentro dos negócios se sente mais dono do que está fora. E o que está fora tem a tendência de se sentir não sabendo. E o que está dentro tem a tendência de perceber o irmão que está fora como beneficiado. Aqui a gente tem um potencial de litígio imenso, então muito cuidado com isso aqui. Depois eu vou olhar para o planejamento sucessório. 0 pontos para se não fez nada, 1 ponto se eu tiver um planejamento parcial, tipo, fiz uma doação uma vez. 2 pontos para aquele que eu fiz basicamente, testamento, por exemplo, ou 3 pontos para nunca nem olhei para isso, nunca estava prestando atenção nisso, tá bem? Tá certo. Dito isso, agora eu vou olhar para análise tributária. 0 pontos para se eu pago menos de R$1.000 em tributos ao mês, 1 ponto entre 1.000 e 2, 2 pontos entre 2 e 5, 3 pontos entre 5 e 10, 4 pontos mais de 10. Renda pessoa física. Qual a cota de alíquota que ele está nesse momento? Ele e ela, né? Eu vou ter que olhar para o par, vou ter que olhar para o casal aqui, vou ter que olhar para a pareja. O planejamento tributário já tem estrutura otimizada, tenho contador, não faço nem planejamento básico, faço o planejamento básico ou nunca fiz, não faço nem o básico.
E aí eu olho aqui a expectativa da herança. Simone, eu não sei como é que eu tenho que fazer isso aqui. Olha aqui para mim. Se você está num determinado estado, você precisa dominar as regras de inventário do seu estado. E aqui é a regra de herança, não é o ITCMD, aquele da doação. Então você vai precisar primeiro saber qual é a sua legislação estadual vigente agora. E eu ousaria dizer qual é a legislação estadual que será vigente depois da reforma tributária. Ai, Simone, por que tem que saber isso? Porque tem estados, por exemplo, que hoje tributam 2%, mas que com a reforma tributária vão começar em 8%. Então são 6% de diferença que vai fazer o seu cliente contratar ou não contratar o planejamento. Ou contratar hoje o planejamento, ou deixar para contratar o planejamento no meio de 2026 para frente. E isso faz toda a diferença no momento da contratação. Saber sobre isso é sua responsabilidade. Meus alunos, peguem lá a tabela do ITCMD que está dentro da plataforma na aula de tributário e que identifica estado por estado quais são as alíquotas. E se alguém tem dúvida sobre a reforma tributária, pegue uma das 19 aulas sobre reforma tributária para fazer. E se alguém tem dúvida se esse lugar é o seu lugar, porque está ficando complexo tudo isso aqui, eu quero dizer para vocês, aqui só fica quem é advogado que quer se especializar. Advogado que quer ser advogado normal e ficar correndo aí no dia a dia do judiciário, esfregando a barriga no balcão e ainda ficando bravo porque o juiz disse isso ou aquilo, não tem que estar nesse lugar aqui. Se você quer migrar para uma advocacia que é advocacia especialista e tem alto valor, vai precisar dominar uma série de questões. E dessas questões, existem 7 que são fundamentais e cruciais. Por isso que eu montei um diagnóstico de 7 etapas. Esse diagnóstico de advocacia, alguém da minha equipe vai olhar para a tua advocacia, para o teu caso concreto, para a tua realidade, e tu já vai sair desse encontro sabendo onde é que tu tem que melhorar. Então, não é alguma coisa que eu vá decidir por você, você toma essa decisão. Então, assim, se você quer se especializar e tem interesse de saber como é que está o diagnóstico da sua advocacia, entre em contato, você vai ter 2 oportunidades de fazer isso. No link de comentários desse vídeo aqui tem essa oportunidade, e se você agendar com a minha equipe, por enquanto, essa sessão diagnóstica ela está sendo gratuita, mas em breve eu tenho certeza que a gente vai lotar as agendas e aí não vai ser mais possível fazer viável, gratuito. Aproveite enquanto a gente ainda está nessa circunstância. Beleza, dito isso então, voltando para cá, você vai fazer o levantamento do ITCMD no seu estado e vai conseguir entregar para o cliente essa circunstância. Feito isso, gente, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para a análise operacional do cliente. Esse cliente tem uma operação rodando? Se não tem operação rodando, deixa isso de lado. Mas a gente vai olhar para essa gestão. 0 ponto se a gestão já está profissionalizada, 1 ponto se a gestão está organizada, mas pode melhorar, 2 pontos se essa gestão está parcialmente organizada e 3 pontos se essa gestão está totalmente desorganizada e amadora. E aí a gente vai olhar para a necessidade de proteção. 0 pontos se essa atividade não tem risco nenhum, por exemplo, não tem funcionário, porque funcionário é risco, né? 1 ponto, atividade de baixo risco. 2 pontos, atividade de risco médio. Todas as operações mercadológicas geralmente se situam entre o risco médio e o risco alto, tá? Ou risco altíssimo ou alto lá, se eu tiver atividade médica, atividade empresarial, atividade com explosivos, atividade que os agentes utilizem circunstâncias químicas insalubres. Então, muito cuidado. Todo mundo que trabalha com direito do consumidor aqui e com direito ambiental está no risco elevado. Qual é a capacidade de investimento dessa pessoa aqui? Olha, não tenho condição, tenho recursos limitados para investir, posso investir de 20 mil a 50 mil, ou posso investir mais de 50 mil reais se eu entender que isso é bom. Por que isso é importante? Porque você vai saber o quanto que esse cliente está disposto a pagar com esse planejamento. Ah, Simone, tu acha que essa pessoa vai te dizer a verdade? Se você explicar para ela para que serve, ela vai te dizer a verdade sim. Habitualmente as pessoas costumam dizer a verdade, elas só não dizem a verdade quando elas não entendem o porquê dessa informação.
Se você consegue aplicar esse formulário em prováveis clientes ou possíveis clientes, ou clientes que você vai entrevistar para ver se eles têm um perfil de planejamento, você vai ver que há uma tendência de falar a verdade. Depois disso, a gente vai olhar a disponibilidade. O que é essa disponibilidade, Simone? Disponibilidade para a gestão. Olha lá. 0 ponto se eu não tenho nem tempo nem recursos, 1 ponto se eu puder contratar pessoas e 2 pontos se eu mesmo puder me dedicar à gestão dessa minha holding, dessa estrutura operacional que eu estou montando agora. Depois disso eu vou analisar os paraquês. O que são esses paraquês? São as principais motivações que se aplicam às pessoas aqui. E aí, gente, são somadas, tá? 1 ponto para centralizar controle, 1 ponto para evitar conflito, 2 pontos para profissionalizar a gestão, 2 pontos, e aí eu vou somando isso aqui. Depois eu vou olhar a urgência, preciso resolver rapidamente, quero resolver em 1 ano, posso planejar de 2 a 3 anos para essa solução, ou 0 pontos, não tenho pressa nenhuma. E aí eu tenho que trazer para o cliente uma visão de longo prazo. Eu já estou pensando no meu legado familiar para as minhas pessoas, por isso que as pessoas estão em primeiro lugar, ou nem estou pensando nisso ainda. E aí, como é que faz para fazer esse cálculo aqui? Eu vou olhar lá a soma dos riscos, o subtotal patrimonial, quanto que foi, depois o subtotal da situação familiar, depois o subtotal tributário, depois o subtotal operacional, depois o subtotal dos objetivos, e aí eu vou ter um total geral de pontos. Ah, Simone, mas como é que eu vou saber que isso aqui, gente, é resultado da minha experiência? Eu não tenho como explicar para vocês. Eu peguei as pessoas e eu comecei a mapear a partir dos riscos delas. E aí eu fiz um raciocínio ao contrário, tentando desconstruir aquilo que estava na construção. Então, quando eu organizo essa circunstância para que vocês entrevistem os clientes dessa forma, o que eu estou dizendo para vocês é, para mim, para os meus alunos, para a maioria deles, isso aqui deu bem certinho. Aí vocês vão dizer, ah, mas tem um cliente que isso não vai dar certo. Tudo bem, mas quem vai ter que fazer a apreciação técnica é você. Simone, como que a gente interpreta esses possíveis resultados, né? Como é que a gente interpreta isso? Eu fiz uma análise aqui a partir dessas variações e dessa construção aqui numa escala que é uma escala que eu queria fazer de 0 a 5, mas como eu estava utilizando a pontuação, eu resolvi utilizar o total de mais, né? Então, 40 pontos, se a pessoa alcançou, é altamente recomendado. Parece ideal para a situação de holding. Veja que eu não estou dizendo que é ideal, eu estou dizendo que parece ser ideal. A gente tem que verticalizar e ir lá no caso a caso. Os benefícios claramente superam os custos, múltiplas vantagens identificadas e a estrutura pode gerar economia. O próximo passo é buscar uma consultoria especializada imediatamente. Isso aqui para a gente falar para o cliente, certo? Não é você que vai buscar uma consultoria. Depois, entre 25 e 39 pontos, é recomendado. A holding pode ser vantajosa. Provavelmente os benefícios superam os custos. Aqui eu diria, entra numa tabela de Excel para calcular. Não saia lá louca dizendo que dá. Algumas vantagens importantes foram identificadas, então algumas vantagens, bota na ponta do lápis. É necessária uma análise mais detalhada e tem que fazer um estudo de viabilidade nesse caso. Conseguem ver que o 40 é óbvio e esse 25, 30 aqui gera uma circunstância de que eu preciso ir para o próximo passo do estudo de viabilidade? Depois, 14 a 25 pontos. Avaliar com cuidado, porque a holding pode não valer a pena. Às vezes a criatura está com muita vontade de fazer e ali entre 15 e 24, tipo, pode não valer a pena. Os benefícios e custos estão equilibrados, então talvez não seja uma boa. A situação borderline, que é a situação aquela que está fora da linha, né, fora da borda, requer uma análise cuidadosa. Não adianta a gente dizer que serve holding ou que não serve. Pode valer a pena dependendo de fatores específicos. Aqui, por exemplo, se eu tiver uma pessoa com vulnerabilidade, eu tenho uma circunstância, se eu tiver uma beligerância muito grande, eu posso sim precisar da holding. E aí o próximo passo é analisar personalisticamente isso aqui. Eu tenho que levar o cliente a conduzir a análise de risco dele, mas ela precisa ser mais profissionalizada. E se for menos de 14, gente, aí provavelmente é não recomendado, mas veja comigo,
eu não estou dizendo que não é recomendado, ponto. Eu estou dizendo que ela é provavelmente não recomendada. Porque os custos podem superar os benefícios, o patrimônio ainda não justifica, é melhor aguardar o crescimento patrimonial. E a ideia é reavaliar ali, 2 a 3 anos, 1 ano pode reavaliar. E se o cliente quiser, Simone, olhem aqui para mim. Se mesmo assim, não recomendado, o cliente quer, eu posso levar o cliente a querer, posso levar e posso fazer isso? Eu coloquei aqui uma lista de fatores de exclusão. Olhem aqui comigo. Mesmo com uma pontuação alta, não crie uma holding, gente, com um patrimônio inferior a R$1 milhão. Ah, mas Simone, meu cliente quer porque ele não quer que os filhos briguem. Ok, então encontre uma justificativa muito importante para essa criação. Esses são fatores críticos de exclusão que a gente só justifica a criação de holding se eu tiver um fator mais forte do que ele. Então, observe e tome a sua providência. A pessoa não tem recurso para os custos mensais ali. Eu botei aqui R$2.000, mas a gente consegue com R$1.000 mensais, às vezes até com um pouquinho menos, talvez uns R$500 mensais, a gente consegue sustentar. Aqui precisa ver na sua região, na região do cliente, quanto que custa para pagar para o contador mensal? Quanto que custa para gerar a publicidade dos atos de uma SA de capital fechado, por exemplo? Se essa pessoa não pretende manter essa estrutura por pelo menos 5 anos, não faz o menor sentido. Se tiver uma renda de aluguéis inferior a R$3.000, ou se a família, gente, é tão confusa, tão beligerante, que vai gerar uma bagunça dentro da holding, porque tem família que é horrível dentro da holding. Ela é horrível fora e vai ser horrível dentro. E se a pessoa já tiver uma estrutura tributária otimizada? Também não vale a pena. Então, esses fatores aqui, eles são sinalizadores grandes, alarmes grandes de não, só faz se tiver um motivo justificado para isso acontecer. Tá fazendo sentido, galera? Quem já é da pós, gente, tem um checklist lá dentro. Eu chamo sempre de checklist porque eu adoro. Rafael, meu sócio, o Rafael diz assim, Simone, checklist é uma coisa, quem é que gosta de checklist? Eu rio, do mesmo jeito que eu adoro o mapa mental. Ninguém usava mapa mental, eu já era a rainha do mapa mental, adoro, do mesmo jeito que eu gosto de checklist. Ah, mas por que tu gosta de checklist? Porque ele organiza as ideias na cabeça. Então, lá dentro da especialização já tem um checklist com as perguntas padrão para isso. Então, você complementa essa entrevista que está sendo dada aqui gratuitamente para qualquer advogado, mesmo quem não está na pós, e usa aquela que está lá dentro da pós já para que você possa levar elevar o resultado do seu conhecimento. E aí aqui, gente, eu coloquei um passo a passo, mas é só uma referência que você pode fazer com o seu cliente. O que seria recomendado? Buscar orientação profissional. Por que eu não coloquei me consulte? Porque eu não posso fazer isso com o cliente final. Procure um advogado que seja especializado em direito empresarial. No seu caso, você vai botar na zona cinza, porque o advogado de empresarial não vai resolver o seu problema. Ah, Simone, mas por que você botou? Porque quem baixar o material sem assistir a aula não vai saber do que a gente está falando. E eu não estou nem aí se a pessoa não assistiu a aula. Eu quero que tenha transformação o advogado que está comigo, o advogado que assistiu essa aula. Contador experiente em holding, consultor de planejamento. Prepare os documentos, faça uma análise detalhada, projete custos e benefícios, planeje a implementação. Planeje o tipo de holding, defina a estrutura, faça um cronograma e faça adequação operacional. Tá bem? Olha aqui para mim. Simone, eu posso usar esse material que tu fez com o meu cliente? Pode usar. Só que aqui eu tenho um aviso para você. Isso é um aviso legal, tá? Olha aqui para mim. Bota lá. Esse material aqui, ele tem caráter orientativo e educacional. Cada situação é única e requer uma análise específica por profissional qualificado. O resultado dessa avaliação, gente, não substitui uma consulta especializada. Ele é indicador. Então, olha aqui para mim. Esse material, ele pode ser usado por você no atendimento do cliente para ajudar a aumentar a consciência dele sobre a possibilidade de holding ou não? Sim, mas esse material não substitui a sua visão de advogado especialista. E aí, se você não sabe qual é o próximo passo para dar, agenda uma sessão diagnóstica. Mas se você já sabe qual é o seu próximo passo,
pode seguir adiante. Se você recebeu esse material num grupo e não tinha acompanhado ainda a aula, eu sugiro que você volte para o início dessa aula, porque lá tem informações relevantíssimas que vai fazer você sair desse nível de jogo da advocacia comum e entrar num nível de jogo de advocacia especialista. Essa aula, gente, é uma aula muito pedida e é uma aula que, em que pese não seja sobre técnica, é uma aula instrumental. Eu vejo vocês na próxima aula.